Então, moçada, dando sequência aqui ao nosso seleto curso de Teorizando a Rede em Questões, aqui no Instituto Adfocari, vamos agora para mais uma questão muito importante sobre esse assunto. Sobre os aspectos geográficos, sociais e econômicos e culturais referentes ao DF e suas vinculações, marque a opção correta. Olha só que interessante aqui a letra A. Sede dos poderes executivo, legislativo e judiciário. O plano piloto é a principal atração do DF? Obviamente que sim, porque nele nós temos a sede dos poderes da União, né? Executivo, legislativo e judiciário, e também dos poderes do DF, o executivo e o legislativo. Lembra-se que o DF, por lei, ele não tem poder judiciário. O poder judiciário no DF, ele é da União. Ele é gerido pela União, tá bom? Então, o plano piloto é a principal atração do DF, sim, com largas e espaçosas avenidas que permitem rápida ligação entre vários pontos do plano piloto, no caso RA1. Ah, Klaus, não concordo, engarrafamento. Para a prova, não tem essa questão da sua opinião. Ou se você pega engarrafamento todo dia ou não. Vamos para a proposta inspiradora da criação de Brasília. Uma proposta que foi inspirada no modelo fordista de desenvolvimento. JK criou uma cidade para os carros. Ruas largas, avenidas espaçosas, aonde os carros pudessem circular livremente, não os pedestres. Então a letra A fica até difícil gabaritar ela como errada, de tão coerente que ela está. A resposta que o examinador pede para você marcar como correta, como verdadeira, é a letra A. Vamos analisar aqui a letra B. Na segunda metade da década de 90 do século XX, a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, denominada Unesco, declara Brasília como Patrimônio Cultural da Humanidade, pela sua importância e pelo seu valor arquitetônico. Então, olha só que interessante, moçada. Brasília foi declarada Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco na segunda metade da década de 80, em 1987. E levou ainda 2 anos para ser homologado pela Unesco, ou seja, só em 1989. Então, quando o examinador fala que Brasília foi declarada Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco na segunda metade da década de 90, ele já invalida do ponto de vista histórico. Já invalida. Por quê? Porque foi na segunda metade da década de 80. Letra B, falso. Errado. Ok? Vamos para a letra C. A cidade de Brasília abriga, além da sede do Poder Executivo e Legislativo local, olha só, na cidade de Brasília, na RA1 Plano Piloto, nós temos a sede do Poder Executivo local, sim, Palácio do Buriti. Sede do Poder Legislativo local, sim, Câmara Legislativa do Distrito Federal. Lembrando que aqui não tem Poder Judiciário do DF. O Poder Judiciário do DF, ele é da União, ele é federal. Além disso, abriga o Palácio do Planalto, que é sede do governo federal, sim. Palácio da Alvorada, que é residência presidencial, sim. O Congresso Nacional, também, né? O Palácio Nereu Ramos. O Supremo Tribunal Federal, também. Superior Tribunal de Justiça, obviamente que sim. STM, Superior Tribunal Militar, também. Vários ministérios e sede de órgãos públicos, sim. Vários ministérios e aqui nós temos a sede de vários órgãos públicos, como o BNDES e empresas públicas como Petrobras e embaixada de diversos países. Nós sabemos que em Brasília também nós temos diversas embaixadas de muitos países. Nós temos a sede de vários órgãos públicos. Agora, do BNDES e da Petrobras, não. Se o examinador na letra C tira a palavrinha sede, o item estava correto. Nós temos aqui em Brasília a representação administrativa do BNDES e da Petrobras. Mas não é a sede. A sede desses órgãos ficam na cidade do Rio de Janeiro. Tais como também o IBGE, Rio de Janeiro, Casa da Moeda, Rio de Janeiro.
vários foram os órgãos que não foram transferidos junto com a capital para o Planalto Central. Então aqui, quando o examinador fala sede do BNDES da Petrobras, ele invalida a opção. Letra C, opção errada, opção falsa. D. O DF, segundo a Lei Orgânica do Distrito Federal, divide-se atualmente em 31 cidades satélites. Olha só. O termo cidade satélite está em desuso, está desatualizado, não se utiliza mais. Lei Federal 4545 de 1964 e um decreto distrital de 1998 aboliram esse termo cidade satélite. E na atualidade não são 31, são 33 regiões administrativas. Então já fica errado aqui. Está encravado no estado de Goiás, no Planalto Central? Sim. Durante o período da estiagem, a umidade relativa da alcança níveis críticos, particularmente horários mais quentes do dia? Obviamente que sim. Mas o início da redação do item, quando ele coloca a quantidade e utiliza o termo cidade satélite, já invalida. Agora toma muito cuidado. O examinador ele pode pegar o aspecto histórico. Ele fala assim para você, ó. As atuais regiões administrativas, num passado recente, eram denominadas cidades satélites. Historicamente, popularmente, culturalmente, o que nós chamamos por lei, tecnicamente RAs, eram denominadas cidades satélites num passado recente. Toma cuidado que ele pode valorizar o aspecto histórico e logo o emprego do termo cidade satélite não invalida. Mas nesse caso aqui invalidou, opção letra D, falsa, errada. Olha que exatidão, que eficiência, que gostoso esse item que é a letra E. Veja bem, é o aspecto histórico. Gente, não tem como fugir. Dos concursos públicos que são realizados no DF, por lei o assunto RID é obrigatório a ser cobrado, entre os aspectos mais abordados em prova são os aspectos histórico, geográfico, político e econômico. Por que eu estou falando aqui da letra E? Porque ela traz um aspecto histórico muito importante. Do ponto de vista histórico, aparecem algumas evidências que Brasília fora projetada para 500 mil habitantes. Faz uma pausa e respira comigo. De onde saiu essa situação, esse aspecto que Brasília foi projetado para 500 mil habitantes? Saiu do relatório da Comissão Exploradora do Planalto Central, a Missão Cruz. Entre os diversos aspectos técnicos, geográficos, antropológicos, físicos, naturais que foram relatados pela Missão Cruz em seu relatório, ela coloca assim: a área onde se pretende transferir e construir a futura capital do Brasil é uma área de cerrado, é uma área de nascentes. Os rios são pouco caudalosos, porque é área de nascente. O que é um rio pouco caudaloso? É um rio que tem uma pequena vazão, uma pequena quantidade de água por metro cúbico. Logo, essa área não pode ultrapassar 500 mil habitantes até o ano 2000. Então, a ideia dos 500 mil habitantes tem relação direta com o quê? Com o aspecto geográfico, físico, natural, especificamente um aspecto hídrico, da disponibilidade de água. Trata-se de uma área de nascentes. Daí vem os 500 mil habitantes. Só que no ano 2000 já tinha 3 vezes mais a previsão. Ok? Não seguiram à risca, né? A receita da Missão Cruz. Tá bom? Mas isso aqui é importante nós pararmos e analisar. No entanto, com o passar de várias décadas, Brasília deparou-se com elevadas taxas de crescimento populacional. Com certeza. Pois constitui-se um polo de esperança e de atração para muitos brasileiros, com certeza. Embora não tenha concretizado essa expectativa, o DF, segundo o último censo demográfico, olha só, o último censo foi em 2010. Beleza? Não alcançou a cifra de 2,5 milhões de habitantes. Opa, segundo o IBGE, que é o que faz o censo, em 2010... no Distrito Federal, nós já tínhamos mais de 2,5 milhões de habitantes. Na verdade, aproximadamente 2,7 milhões de habitantes. Portanto, a letra E está errada.
mas é um assunto importante abordado por ela aqui, que é um aspecto histórico. E nós já vimos que a opção correta, a opção verdadeira é a letra A. Beleza? Então, nessa questão ficou a resposta letra A. Vamos em frente, professor Klaus Kaisenberg, teorizando a rede Instituto Advocario.